tarde, meu nome é Daniela, eu sou engenheira agrônoma, consultora do SEBRAE do Distrito Federal e também consultora do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Eu estou aqui hoje para falar para vocês, ministrar uma palestra sobre como vender para o governo no campo. O principal objetivo da nossa palestra é estar apresentando para vocês quais as oportunidades que hoje a agricultura familiar tem para vender para o governo. Eu vou dividir a palestra em 4 momentos. No primeiro momento, eu vou estar falando para vocês um pouquinho dos desafios que a agricultura familiar ainda hoje enfrenta para poder inserir os seus produtos no mercado. No segundo momento, vamos destacar sobre os principais programas que hoje existem para que o agricultor familiar possa vender seus produtos para o governo. No terceiro momento, eu vou estar falando um pouquinho sobre os instrumentos necessários para que de fato ocorra essa venda. E no quarto momento, vamos destacar um pouco as vantagens de se vender para o governo. Então, alguns desafios que hoje nós temos, a questão, por exemplo, da heterogeneidade dos produtos da agricultura familiar. O mercado ele exige um produto mais homogêneo e o agricultor familiar ele ainda tem uma certa dificuldade de, por exemplo, produzir um fruto no mesmo padrão, no mesmo tamanho, formato, enfim, acontece ainda um pouco dessas heterogeneidades de produção, no qual o mercado hoje é exigente. Um outro desafio que nós temos, que é muito importante também, é a questão do acesso ao registro de certificação. Os registros de certificações são muito caros, então a agricultura familiar ainda tem uma certa dificuldade de estar certificando um produto orgânico, por exemplo. Assistência técnica deficiente. A nossa assistência técnica ainda hoje não consegue atender toda essa nossa agricultura familiar brasileira. E outro que eu gostaria de destacar é a questão também da inserção dos produtos no mercado institucional, que é uma grande dificuldade. Hoje nós temos oportunidades, nós temos um mercado institucional, que é um mercado garantido para a agricultura familiar, e muitas das vezes ela tem dificuldade desse acesso. Eu vou destacar aqui, aproveitando, falando um pouquinho de mercado institucional, eu vou destacar 2 programas extremamente importantes que para que o agricultor tenha a garantia de venda dos seus produtos, que seria o PNAE e o PAA. O PNAE é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Ele é instituído pelo FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, onde este repassa recursos para as entidades executoras, que seriam as escolas, as prefeituras, secretarias de educação do estado, para que estes possam estar comprando a alimentação escolar dos alunos, desde a educação infantil até o ensino de jovens e adultos. O programa atende toda a educação básica de ensino brasileiro. E o PNAE foi instituído desde 1995 e sofreu vários avanços no decorrer dos anos. Um avanço muito importante que eu gostaria de destacar é a Lei 11.947, que ela foi sancionada em 2009, onde o seu artigo 14 ele trata sobre a questão da compra da agricultura familiar, onde ele fala que no mínimo 30% do recurso que o FNDE repassa para as entidades executoras tem que ser utilizado com a compra de produtos da agricultura familiar. A entidade executora ela faz uma chamada pública, onde ela coloca as suas demandas de produtos, a nutricionista elabora o seu cardápio, o setor de licitação da prefeitura, por exemplo, faz essa chamada, publica, e o agricultor familiar apresenta um projeto de vendas para poder estar atendendo essa demanda da entidade executora. O agricultor familiar ele pode vender até R$20 mil por DAP. Eu vou estar explicando mais para frente o que seria a DAP, que é um instrumento também que eu vou estar, instrumento que o agricultor precisa para estar vendendo para todos os programas voltados para a agricultura familiar. Mais para frente eu vou estar falando para vocês. O outro programa que nós temos é o PAA, é o Programa de Aquisição de Alimentos. O principal objetivo do PAA é promover o acesso à alimentação para pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. Também é um programa do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e MDA, onde eles colocam o recurso,
e a Conab compra. A Conab compra os produtos da agricultura familiar e nós temos várias modalidades, nós temos hoje 6 modalidades: a compra direta com doação, a compra com doação simultânea, a compra direta, incentivo à produção e consumo ao leite, apoio à formação de estoque, compra institucional e aquisição de sementes. Devido ao tempo, eu não vou destacar todas as modalidades, mas no site do MDS, que é o www.mds.gov.br, vocês encontram todas as informações sobre essas modalidades. Uma que eu vou destacar e falar rapidamente é a doação simultânea, onde a Conab compra os produtos da agricultura familiar e doa para as entidades filantrópicas. E cada agricultor ele pode vender até R$ 6.500 para essa modalidade. Cada modalidade dessa tem um teto que o agricultor familiar pode estar vendendo. Um outro programa também que eu quero destacar seria a questão das licitações públicas, que é muito utilizado pelo governo, né, para comprar prestações de serviço, comprar serviços e também produtos. As licitações, elas, em destaque, né, que eu gostaria de fazer, é a questão da lei complementar número 147, onde o governo ele pode colocar dentro de suas licitações a compra direcionada para as micro e pequenas empresas, que até 80 mil ele pode estar comprando de micro e pequenas empresas, né? O limite de 80 mil ele pode estar comprando. Nós temos o site do Sebrae, que é o www.licitações.sebrae.com.br, onde vocês conseguem também entender um pouco melhor sobre como funciona. Chegando aqui para o nosso terceiro momento, eu vou falar um pouquinho agora dos instrumentos que são necessários para que o agricultor familiar venda para o governo. Como eu falei para vocês, a DAP é o documento principal, que é a Declaração de Aptidão ao PRONAF. É um documento que comprova que o agricultor ele é familiar. Existe a Lei 11.326 de 2006, que define o agricultor familiar. E são 3 critérios básicos que precisa atender para que ele tenha direito a esta DAP. Primeiro, tamanho de área. O agricultor tem que ter até 4 módulos fiscais. 4 módulos fiscais é uma medida em hectare e cada município tem o seu, de acordo com a realidade, né, de cada local. Então é importante que o agricultor pergunte na sua entidade de assistência técnica e extensão rural, que também é a entidade que é credenciada junto ao MDA para emitir esse documento, qual que é o módulo fiscal do município onde se encontra a sua propriedade. O outro critério seria a questão de renda. A maior parte da renda da família tem que vir da atividade que o agricultor exerce na sua propriedade, no mínimo 60%. O terceiro e último seria a questão da mão de obra. A maior parte da mão de obra tem que ser da família, sendo que o agricultor ele pode contratar até 2 mãos de obras fixas. Então, a DAP é um documento que ele precisa para acessar qualquer programa ou política pública voltada para a agricultura familiar. Ele deve procurar a Emater, no caso a entidade de assistência técnica e extensão rural, ou sindicato de trabalhador rural, que é credenciado para emitir essa DAP. Outros instrumentos seriam o SIM, CIA e CIF, que seria isso, né? É o Serviço de Inspeção Municipal, Serviço de Inspeção Estadual, Serviço de Inspeção Federal. Então, o agricultor, para ele vender um produto de origem animal, ele precisa pelo menos do SIM para comercializar dentro do município. Temos o SUASA. Todos esses sistemas eles podem estar aderidos ao SUASA e dessa forma facilita para que o agricultor também consiga aderir o seu produto a esses serviços. A classificação vegetal. É necessário então um atestado de sanidade daquele produto vegetal, para que o agricultor também possa estar vendendo seu produto no mercado e também para os mercados institucionais, né, para os programas do governo. Por último, eu vou destacar algumas vantagens de vender para o governo, que seria a regularidade de entrega e a frequência. Então, é necessário que o agricultor ele se planeje para atender o cronograma do PNAE, por exemplo. No PA, ele vai ter que atender um cronograma de entrega desses produtos. A garantia do recebimento. Ele
sabe que ele vai receber, porque o recurso já está disponível. Então ele vai vender, é um mercado garantido para ele. E a circulação do dinheiro no município, né? O dinheiro circulando no município, ou seja, o dinheiro ficando ali no município, há um desenvolvimento local e dessa forma uma melhoria ali na qualidade de vida daquela comunidade. Bom, pessoal, eu agradeço a atenção de todos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigada.